Santo Espírito, nos encher mais de Ti, Senhor. Que haja um avivamento neste lugar hoje. Aleluia. Como o vento que vem e toca o meu rosto, sinto Teu mover, Santo Espírito. Como fogo que aquece meu coração, arde o Teu amor, Santo Espírito. Deus conosco, Pai bondoso, poderoso e Deus conosco, Pai bondoso, poderoso, incomparável és, lindo Tu és, Espírito.
Santo Espírito, vem sobre nós, vem sobre nós, igreja. Diga isso. Espírito Santo, Espírito, vem sobre mim com teu poder e enche o meu ser. Enche, Espírito Santo, Espírito, vem sobre mim com teu poder e enche o meu ser. A Te louvamos, a Te rendemos graças por quanto o Senhor é bom. Aleluia. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação.
Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu santo nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és tão grandioso, exaltado estás entre nós, Pai. Não há, Senhor Jesus, um outro motivo de estarmos aqui, senão para prestarmos culto ao Senhor, Pai. Esse é o único motivo, por isso que aqui, Pai, Tu és exaltado, glorioso, Pai, és, que a nossa boca, Pai, possa ser arauto do Senhor, Pai, desde Sião e por todos os lugares, e até os confins da terra, Senhor Jesus. Nós declaramos em nome do Senhor, Pai, que essas músicas, Pai, cada palavra aqui pregada, Pai, cada palavra aqui será, Pai, espalhado pela cidade de São Paulo, pela Vila Mariana, Pai, pelo bairro do Ipiranga, Jesus, em nome do Senhor, Pai, que a Sua palavra possa alcançar a zona sul de São Paulo, Pai. Quantas pessoas agora, Pai, estão distantes, Pai, perdidas em seus pecados e delitos, Pai, e agora em nome de Jesus, nós queremos orar por cada uma delas, Pai. Nós queremos entregar cada família, Pai. Em nome do Senhor, Pai. No poder que há no nome de Jesus, nós declaramos, Pai, correntes, Pai, quebradas, Pai, em nome de Jesus. Famílias libertas, Pai. Nós oramos pelos condomínios, os prédios aqui ao nosso redor, Pai. Cada família que pisa nesse teatro, Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que em nome do Senhor, Pai, vidas sejam libertas, Pai, famílias restauradas, e muitos possam dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, essa é, Pai, a nossa oração. Aqui nós te exaltamos, Pai. Aqui, Pai, nós te adoramos. Cada, Senhor Jesus, palavra expressa aqui, Senhor, é para a glória do Seu nome. Nós queremos cantar juntos, irmãos. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus para sempre. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Toda glória. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos O nome do Senhor, aleluia. Irmãos, enquanto nessa música ainda, né, hoje a gente estava conversando, o Cláudio falou com o Gladson, a gente chegou, né, com notícias hoje de uma parte do Brasil, com muitas pessoas perdendo seus lares. Eu queria que nesse momento de oração nós pudéssemos também orar pelo nosso Brasil agora, que está uma parte alagada. Então a Paraíba,
né, Pernambuco, uma parte grande da região metropolitana de Recife e de João Pessoa está assim alagada, assim, as visões aéreas de drone parece que nós estamos revivendo alguns bairros do Rio Grande do Sul naquela tragédia. Então eu queria conclamá-los, irmãos, agora aqui, antes de continuarmos esse momento de culto ao Senhor, que nós possamos clamar ao Senhor, interceder por a vida daqueles, talvez famílias inteiras, com idosos, com crianças, que perderam tudo, né? Viram de uma hora, de um dia para o outro, suas casas alagadas. Então que nós possamos sorrir com os que sorriem e chorar com aqueles que choram. Que nós possamos, como igreja do Senhor, irmãos, orar pelo nosso povo, pela nossa nação. Quando a igreja de Jesus se levanta, o Senhor vem em favor da nossa nação. Então, irmãos, agora abra sua boca, ore ao Senhor, ore por as vidas que ali estão, que foram afetadas. Ore para que o Senhor possa dar sabedoria ao poder público ali usado como instrumento do Senhor para minorar a dor daquelas famílias. Que nós possamos agora colocar diante do Senhor cada família. Talvez ali, quantas pessoas precisam ouvir de Jesus, mas também precisam do abraço, precisam de mantimentos, precisam de apoio para moradia. Senhor, nós te clamamos, Pai, como igreja de Jesus, nós te clamamos, levantamos esse clamor agora, Pai, diante do Senhor, para que o Senhor, em sua infinita misericórdia, possa alcançar aquelas famílias, Pai, que o Senhor possa alcançar aquelas crianças, jovens, mulheres, idosos, que o Senhor possa cuidar do órfão, Senhor Jesus, do pobre, do necessitado, da viúva, num momento tão difícil quanto esse, Pai. O mal, ele é real, ele existe, Pai. Até que o Senhor volte, nós lidaremos com dificuldades, guerras, Pai, com enchentes, com desastres naturais. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, pelo poder do seu santo nome, nós oramos, Pai, para que aquelas famílias sejam, Pai, ali acolhidas, Pai, para que de alguma forma, Pai, a sua verdade, Pai, natural seja revelada de uma forma poderosa. Aqueles que ainda não te conhecem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, nós te clamamos, nós oramos agora na sua presença, excelso Deus, Pai, que o Senhor possa ir em favor, Pai, em resgate daquelas famílias, Pai. Essa é, Pai, a nossa oração, Senhor Jesus, que assim como o Senhor acalmou a tempestade com os discípulos, que o Senhor acalme, Senhor Jesus, a natureza, Pai. Nós te pedimos, Pai, derrame livramento, Pai, derrame graça, derrame vida no meio daquele povo sofredor, Jesus. Nós choramos, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós assim oramos. Amém, Senhor, amém, Senhor. Louvado seja seu nome. Irmãos, esse é um momento maravilhoso como igreja, né? Tem gente que ainda não chegou, que está sofrendo os 2 dias de congresso. A gente chegou em casa ontem quase 1 da manhã, era 00:30. Então, eu queria que mesmo assim, né, 2 dias de congresso intenso, desde filosofia clássica, educação, cosmovisão, né, o Senhor tem preparado, né, quase todos que estão aqui servindo estiveram lá, né, então isso é bênção do Senhor, né, como alegra o nosso coração, né, com aquele mote, uma igreja, uma escola, né, que o Senhor possa derramar da sua graça sobre nós. Então, sai do seu lugar com o coração alegre. Abençoe a vida de quem está aqui hoje, como igreja de Jesus, né? E vamos adorar a Ele.
cansar, mas teu amor não falha. Não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, não. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, ainda nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, nós vamos a um momento super especial de dízimos e ofertas, em que nós podemos devolver de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, participe com um coração feliz, com um coração grato, porque o Senhor, Ele ama aquele que doa, que entrega com alegria. Se não há alegria no nosso coração ao fazer isso, que você guarde para um momento posterior, porque é um mandamento do Senhor e nós temos a honra de participar. Então, participe desse momento de adoração ao Senhor, depositando dízimos e ofertas. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
esperança me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sustentado essa comunidade. Já são 2 anos e 3 meses, Pai, de muita história, de muitas vidas que passaram por aqui, gente que entregou a vida a Jesus, Senhor, de altos, de baixos, Senhor. Nós te agradecemos porque em tudo, Pai, o Senhor tem nos feito mais do que vencedores, como o apóstolo Paulo falou, Pai. Que essa igreja permaneça, Pai, que daqui a 50, 60, 70, 100 anos, nós possamos falar de um povo barulhento, Senhor, que falou de Jesus na cidade viva São Paulo, Pai, que criou escolas, que abençoou a vida de crianças, de orfanatos, de pessoas em situação de rua, Pai, que levou a palavra àqueles que estavam sedentos, perdidos, que nunca haviam ouvido falar de quem é esse Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um, Pai, dos recursos aqui trazidos, Pai, depositados. Nós queremos te agradecer por cada um dos irmãos que aqui servem. Nós já queremos entregar a vida do Gladson, Pai, em suas mãos. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente, Senhor Jesus, com intrepidez do Espírito Santo, para falar e continuar falando a essa igreja aqui plantada em São Paulo, Pai. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém.
Nós teremos agora o nosso querido momento de avisos com a nossa irmã Clé. Você vai ficar sabendo tudo o que acontece na cidade soteropolitana de São Paulo, Vila Mariana, com os avisos de agora com a irmã Clé. Bem, bom dia, graça e paz. Bênção. Temos um aviso novo, né, que não tivemos no domingo passado, que é sobre o nosso café e comunhão. O café e comunhão, ele fará parte, né, do nosso calendário da nossa igreja agora. Então, todo terceiro domingo do mês, nós teremos o nosso café e comunhão. Entendemos a importância de estarmos juntos, né? É um dos privilégios de ter uma igreja pequena, que a gente pode ter esse momento de comunhão e conexão. Então, todo terceiro domingo do mês, nós teremos o café e comunhão. Excepcionalmente, esse mês, nós iremos adiantar o café, porque no próximo domingo é o Dia das Mães, então a gente quer fazer esse café e comunhão no Dia das Mães, certo? Então, todos estão convidados. Nós iremos passar uma listinha para que cada um pode ajudar, colaborar no grupo maior da nossa igreja. Então, dessa forma, não fica pesado para ninguém, a gente pode ter um momento ali de conexão, né, de conversa. Bênção de Jesus. Pode passar para o próximo. Bem, eu vou falar de maneira rápida, né? A maioria daqui já sabe, não tem ninguém novo. Mas nós estamos na nossa campanha, né? AQCSP. Fé que se move, arte que inspira, amor que aquece. Né? Uma frase meio poética, justamente por conta da nossa parceria do Teatro BTC, né? Um local que é a sede da nossa igreja, mas também tem apresentações artísticas. Então a gente está com essa parceria nova com o Teatro BTC. Então essa campanha também está passando, né? Antes das apresentações do pessoal aqui do teatro. E também fizemos alguns vídeos, né, para a gente divulgar essa campanha em parceria com eles. E a Cruz Vermelha entra como nosso centro de distribuição. Como ainda não fazemos isso aqui na nossa igreja, então a gente coleta, né, essas doações e a gente leva a Cruz Vermelha fazer a distribuição. O que pode doar? Tudo que seja relacionado ao frio, basicamente, né? Então, cardigã, moletom, casacos, meias, cachecol, tudo que esteja em bom estado, né? Que você estiver em casa, não está usando mais, você pode trazer e doar. A Tati, né, que é a nossa líder da integração, ela está responsável por receber essas doações, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo depois. Bem, isso, Ministério de Oração, né? O Ministério de Oração também está aqui como aviso, em breve ele não fará parte mais, porque já será algo, né, comum a nós, mas como é um ministério recente, né, está acontecendo todo domingo, das 9h15 às 9h45, e na quarta-feira de junho, consagração. Então, essa quarta-feira é cada um nos seus lares, nos seus trabalhos, mas que a gente esteja junto em unidade, orando, né? E, se possível, tendo esse momento de jejum, que eu entendo que não seja tão fácil, né? Porque muitos trabalham, mas a gente tentar ser intencional enquanto unidade de igreja. Então, você está indo para o trabalho, ora ali um momento, né, para a nossa igreja, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. E no domingo, todos nós somos convocados a estarem fazendo parte desse momento de oração, que eu acredito que seja muito importante. Nenhuma igreja saudável e forte, ela cresce sem a oração, né? Então, todos nós possamos participar. E, por último, né, o nosso curso, Finanças e Vida, Administrando Tempo, Recursos e Prioridades, que acontecerá, na verdade, dia 24 e 31/5, mês de maio, às 9h15 às 9h45. Serão 2 dias, mas não são cursos distintos, tá, pessoal? É o mesmo curso, que é como se fosse dividido, né, em 2 blocos, vamos dizer assim. E será sediado aqui mesmo no Teatro BTC, né, pelo Alan Benício, né? O Alan Benício, como todos conhecem, é um voluntário da nossa igreja, mas ele não é apenas isso, né? Ele também é empresário, ele empreende desde os 16 anos, ele é fundador da Promo Brasil. Ele também tem a formação em publicidade e propaganda,
Dentre outras coisas, que eu vou me lembrando do currículo dele, que o currículo dele é vasto, então eu vou soltando um pouquinho em cada. Ele também já colaborou com marcas grandes como a Ambev, como a Shell, e a outra eu esqueci. Mas depois eu trago para vocês essa informação. Então, nós acreditamos que esse curso será bênção para nós, né? Tendo em vista que a gente quer unir tanto a parte técnica quanto os fundamentos bíblicos, né? E trazer não apenas uma questão técnica, porque isso é algo que a gente vê em todo lugar. Então, quando se trata, né, desse curso específico, a gente quer atrelar os fundamentos bíblicos para que a gente seja instruído não só de maneira técnica, mas também atrelado, né, ao que a Bíblia diz sobre tempo, sobre recursos, sobre prioridades. Então, todos nós estamos convidados a participar e eu tenho uma informação nova que hoje, de meio-dia, as nossas inscrições abrem. Então, hoje, de 12 horas, você pode acessar o seu aplicativo da Cidade Viva, que vai estar lá disponível para você fazer a sua inscrição. Esse evento ele é gratuito, mas as vagas são limitadas. Então, você faz a sua inscrição para você não perder essa oportunidade. E para aqueles que não têm um aplicativo, né, que fez o cadastro, eu incentivo você a fazer baixar o aplicativo e fazer o cadastro. Mas caso você não queira, a gente vai disponibilizar no nosso Instagram, né, amanhã, o link para você também fazer a sua inscrição, tá? E durante essa semana a gente vai soltar algumas informações novas, algumas informações relevantes. Então, se você não segue a gente, eu acredito que todo mundo aqui deve seguir o Instagram. Siga o nosso Instagram, que a gente sempre está trazendo novas informações de tudo que acontece também aqui na nossa comunidade, tá bom? Então, espero que todos possam participar desse curso. Amém? Deus abençoe. Você ora por esse menino e a professora dele? Bem assim, dela também. Cadê a Lula? Eu falei para a Lula vir, ela não. Ela tá vindo, ela não precisa. Claro. Esse não é outro. A outra professora. Ok, ali. E a Malu? Fora a caixa. Bênção. Estenda suas mãos, vamos orar pelas nossas crianças, pelos nossos educadores, pelo nosso pastor. Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor proteja as nossas crianças, que o Senhor guie os caminhos delas, que elas possam se encher de conhecimento e de sabedoria, meu Pai. Que o Senhor acompanhe a cada passo e que os nossos educadores, meu Pai, possam ser usados profundamente para guiar essa nova geração e que pelo poder do Espírito Santo de Deus, meu Pai, eles possam alcançar vidas. Nós acreditamos, meu Pai, e nós temos fé que um dia, meu Pai, um grande movimento se formará, porque eles levarão a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Nós te pedimos proteção contra o mal, meu Pai, que o mal não possa tocá-los, porque o Senhor é o Deus acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. 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 Graça e paz, bom dia. Nós estamos numa série, e essa série é uma série que nos ensina caminhos de fé e de esperança. E hoje nós vamos percorrer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo 6. Para que vocês consigam acompanhar comigo, nós também leremos o capítulo 7, do versículo 51 ao 60. Está escrito: à medida que o número de discípulos crescia,
surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados. Marca na sua Bíblia aí. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Está no versículo 4. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes se havia convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declaravam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós os ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Neste momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Capítulo 7, no versículo 51. Estevão exclamou: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi os que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aquele que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham reconhecido das mãos de anjo. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, veja os céus abertos, é o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiveram os mantos e os deixaram. Seus acusadores tiraram os mantos
e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiraram as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor conduza esse culto, que o Espírito Santo fale de forma clara, nós possamos estar atentos à tua santa palavra. Senhor, tudo que nós fazemos é para a tua honra e tua glória. Que seja o Senhor aqui, que eu possa me esvaziar, que não haja nenhuma vaidade, que seja pregada a tua santa escritura, assim como está evidenciado, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos numa série de caminhos de fé e de esperança. E nós estamos percorrendo, essa é a terceira mensagem. A primeira mensagem, nós falamos em Atos 1, e nós falamos ali que, em Atos 1, Jesus, ele morreu, ressuscitou e deu uma ordem à sua igreja. A sua igreja seria a expansão do reino de Deus. Não seria por força política, não seria por um grande exército, mas seria através da sua igreja. Depois, na semana passada, nós tivemos o nosso pastor pregando e nós falamos sobre Atos 2. Atos 2 seria algo maravilhoso, seria algo lindo, seria algo nunca antes visto. Seria inaugurado o Espírito Santo habitando em nós, que nos daria força para levar a palavra do Senhor. E agora nós chegamos em Atos 6, Atos 7. E agora nós estamos vendo aqui uma igreja que cresceu. Não é mais aquele grupo pequeno, é uma igreja extremamente numerosa. Mas uma coisa que já fica marcado para nós, que é o seguinte: era uma igreja que foi trazida aqui na palavra como uma igreja cheia do... Só o nosso pastor que acompanhou. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa era a marca daquela igreja primitiva. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas ela era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas não era isenta de ter problemas. Então, logo aqui na palavra do Senhor, nós estamos observando que estar cheio do Espírito Santo não nos isenta de caminhar com problemas. E a palavra do Senhor é uma bênção, porque é uma palavra que transforma, que dá esperança, que dá vida nova, mas além de tudo, nos ajuda a organizar. E qual que é o melhor momento para isso? Aqueles problemas que aconteciam ali, talvez eles não eram tão evidentes quando a igreja era pequena, mas eles passam a tomar grandes proporções quando a igreja cresce. Mas a própria palavra do Senhor nos traz em Atos como que nós podemos nos organizar para ter uma igreja que cresce de forma saudável. E uma marca que fica aqui, que é a fé. Estevão, além de tudo, a marca daquela igreja, além de tudo, era ter uma fé que agradava a Deus. Era uma fé verdadeira. Uma pergunta para nós hoje, nesse dia, nessa manhã: como que está a nossa fé? Com qual intensidade nós temos vivido ela? A palavra do Senhor, ela nos traz alguns exemplos. E esses exemplos nós precisamos revisitar para que a gente possa aprender com profundidade. Ontem nós tivemos o nosso congresso, e eu acho que uma marca que ficou para todos nós é resgatar a profundidade de tudo aquilo que Deus nos ensinou desde Gênesis. E nós vamos nos recordar que quando Moisés está percorrendo a caminhada com as pessoas que saíram do Egito, ele manda 12 pessoas. Moisés seleciona 12 pessoas que iriam ser espiãs para visitar a terra prometida. A terra prometida por quem? A terra prometida pelo próprio Deus. Existia uma promessa, Deus já tinha
avisado aonde que eles chegariam, e ele manda 12. Essas pessoas vão e elas chegam e elas reconhecem e elas entendem que tudo que Deus prometeu realmente existia, era palpável. As promessas estavam se realizando. As 12 testemunharam tudo que Deus tinha prometido. E quando eles voltam, eles trazem evidências. Todos eles estavam de acordo que realmente era uma terra que manava leite e mel. E a prova disso é que eles chegam, 2, carregando um cacho de uva. Você consegue imaginar aí agora 2 pessoas carregando um cacho de uva? É porque era realmente muito abundante aquela terra. Era a terra prometida. Deus tinha prometido isso para eles. Eles chegam, testemunham e depois eles precisam levar o testemunho para a nação. O testemunho dos 12 foi: realmente existe, realmente é maravilhoso, nós vimos com nossos próprios olhos. Todos estavam de acordo com isso, mas 10 falavam assim: olha, realmente existe, Deus prometeu, está lá, mas era melhor que a gente não tivesse saído do Egito, porque nós nos deparamos com gigantes, nós nos deparamos com muralhas, cidades fortificadas, nós não conseguiremos habitar aquela terra, parecemos gafanhotos perante a eles. Essa era a fé que eles testificavam ao povo. Que fé é essa? Que Deus te promete algo e você foca nas suas dificuldades. Você foca naquilo que você tem no seu coração. A sua fé tem que testemunhar uma fé que vá alcançar muitas coisas, como Estevão testemunhou. E aqui o seguinte: esses 10 levam isso, mais 2, um deles, Josué, e outro, Caleb, eles falam ao contrário. Existe, está lá. Não é que nós não teremos dificuldade, realmente nós vimos gigantes, nós vimos cidades com muralhas, são fortes, mas uma coisa: se nós nos quebrantarmos, se nós tivermos o nosso coração segundo ao nosso Senhor, talvez Ele se agrade, e Ele entregará a cidade nas nossas mãos como prometido. E o impacto dessa fé, gente, nós somos ainda uma comunidade pequena, mas precisa ficar marcado isso para nós. O impacto daquele testemunho, através de 12 pessoas, trouxe uma consequência grande. As pessoas começaram a murmurar. Imagine hoje, nós estamos em um grupo pequeno, mas imagina o nosso testemunho, com a fé frágil, não com a fé inabalável, que vá até as últimas consequências, como nós vamos ver aqui no decorrer de Atos 6 e 7. Uma fé inabalável, como Josué e Caleb testemunharam, mas aquela fé frágil, apesar de eles testemunharem tudo que Deus estava fazendo, a grandeza do nosso Senhor, com sinais de maravilhas, com tudo que eles presenciavam, uma fé frágil fez com que 603 mil homens de guerra não entrassem na terra prometida. A partir daquelas murmurações que o povo começou: voltamos para o Egito, era melhor não ter saído de lá, para que nos trazer até aqui, para que a gente pereça? Através dessa fé que desagradou a Deus, ali foi dada a sentença pelo próprio Deus: vocês não entrarão. Abaixo de 20 anos entrará na terra prometida, e Josué e Caleb, que foram a testemunha verdadeira do que eu coloquei para vocês, entrará. Mas uma geração inteira de 603 mil homens de guerra, mais homens, mais mulheres, que a Bíblia não traz a contagem das mulheres. Passou-se de 1 milhão de pessoas. Uma geração de mais de 1 milhão de pessoas não chegou na terra prometida por uma fé frágil. E hoje, mais do que nunca, nós estamos aqui num grupo pequeno, entendendo a profundidade da palavra.
para que a gente aprenda a nos organizar, para que, se Deus nos agradar de nós, se o nosso coração voltasse a Ele, se tivermos o coração quebrado, quem sabe Ele não entregará grandes coisas nas nossas mãos. É hoje a promessa do Senhor para nós. Nós estamos aqui hoje para sermos sólidos, para entendermos a profundidade da palavra, para que, quem sabe, uma pessoa entenda essa profundidade, e gerações e gerações e gerações, os filhos dos nossos filhos, os netos dos nossos filhos, possam chegar na promessa com a fé testificada de forma sólida. Em Atos 6, eu gostaria de passar com vocês de novo, no versículo 1 ao 7. Em Atos 6 diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgia murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 convocaram uma reunião com os 12 discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens rejeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. O primeiro ponto de aplicação para nós seria que uma igreja, ela precisa aprender a servir de forma organizada. E é importante que estejamos aqui hoje aprendendo, através das Escrituras, como crescer de forma organizada. Nós vimos que a igreja, ela passou a ter alguns problemas, como estava desamparado as viúvas. E naquela época, gente, as viúvas, elas eram assistidas pela igreja. Então enxergue que é um problema grande. É como se a gente não estivesse dando atenção aos nossos vulneráveis. Era um problema lícito, era um problema grande, mas o que a igreja se organizou para fazer? Apesar de ser um problema grande, eles não podiam perder o centro de tudo. E o centro de tudo era oração e a palavra do Senhor. Nós não podemos perder o centro da oração e da palavra do Senhor. Nós teremos vulneráveis, nós teremos problemas graves, pequenos, grandes, mas que seja organizado. E como que a igreja se organizou naquela ocasião? Quando a palavra do Senhor fala que os apóstolos, os 12, naquela época já não tinha Judas, mas tinha Matias. Quando a palavra do Senhor fala assim: nós não podemos assistir os vulneráveis, mas eu gostaria que vocês escolhessem 12. Aqui são recursos dados pelo próprio Deus. Os apóstolos, eles não olharam como secundário assistir os nossos vulneráveis. Não foi isso que eles fizeram. Eles de imediato trataram os problemas. De imediato eles foram tratar. Mas eles não foram tratar: olha, eu estou acordando hoje 5 horas, agora eu vou acordar às 4. Olha, eu estou indo dormir às 23, agora eu vou ir dormir à meia-noite. Eles trataram de forma que realmente seria assistido às pessoas. E isso daqui tira um equívoco muito grande nas igrejas hoje, que
que muitas vezes a gente acha que só um grupo de pessoas deve fazer determinadas atividades. Estevão não. Estevão, ele foi designado para cuidar de ações, assistir às mesas, as pessoas que precisavam. Mas a palavra do Senhor fala que Estevão estava como? Qual que era o requisito para essas 12 pessoas? Cheias do Espírito Santo e do poder e de sabedoria. E muitas vezes nós costumamos a misturar conhecimento com sabedoria, talento, disponibilidade com sabedoria. Porque o conhecimento, nós nos enchemos dele, mas nem sempre a pessoa que é talentosa ou a pessoa que está disponível é a pessoa certa, porque o requisito é cheio de Espírito Santo, o requisito é sabedoria. E a sabedoria vem de quem? Do próprio Espírito Santo, porque eu posso me encher de conhecimento. Eu sei que eu tenho conhecimento que o tabaco, vícios, eles me levam... Eu terei uma coisa ruim na minha saúde. Isso vai me dar um problema de saúde. Mas talvez eu não tenha sabedoria para falar um não para aquilo. Um basta para aquilo. Então a pessoa pode ter o conhecimento, mas não pode, às vezes não usa a sabedoria. E também pode acontecer, gente, de eu ter a sabedoria do que eu vou falar para vocês, ou que eu vou falar com uma determinada pessoa, pode machucar. E eu tenho a sabedoria, e às vezes certo, de não aplicar aquela palavra, porque eu sei que o impacto daquilo, eu tenho um conhecimento que vai machucá-la. Então, os requisitos para a igreja ali era cheio do Espírito Santo e sabedoria, porque eu preciso ter sabedoria. Os ministérios, a igreja, somos todos nós. E os requisitos para nós é estarmos cheios do Espírito Santo. O requisito para nós é termos sabedoria. Não é disponibilidade virando 24 horas, não é abraçando tudo, não é assistindo todos, não é separando grupos. Tem um grupo que é espiritual, tem outro grupo que é prático. Não, Estevão, ele tinha tudo. Ele foi designado para ser uma pessoa que assistia, mas ao mesmo tempo Estevão era visto como um grande homem. Um grande homem. E através de Estevão, a palavra do Senhor diz que muitos milagres aconteciam. As pessoas testemunhavam uma vida de Estevão. E não era só através de um grupo que pregava a palavra, porque tem esse equívoco, nós precisamos quebrar isso. O equívoco de pessoas que vão ministrar são as pessoas que precisam orar, são as pessoas que vão alcançar a Deus. Não, esse equívoco precisa ser quebrado, porque nós cresceremos. E quando crescermos, todos os ministérios precisam funcionar, cada coisa no seu lugar, não sobrecarregando um ou sobrecarregando o outro, mas que estejamos todos cheios do Espírito Santo. Porque a obra é do Senhor. O mesmo Senhor que abençoa o culto, a pregação aqui agora, é o mesmo Senhor que vai trazer pessoas, que vai nos apontar pessoas que estão cheias do Espírito Santo e que têm testemunhos e que têm frutos. E é nesse caminho que nós percorreremos em Atos 6 e no capítulo 7. Um segundo ponto de aplicação para nós está no versículo 8 a 15, eu gostaria de ler com vocês. A palavra do Senhor diz assim: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele. Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isto agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo.
as falsas testemunhas declaravam: Estevão, este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós os ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Neste momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram seu rosto, que parecia o rosto de um anjo. A partir daqui, a gente começa a ver uma figura muito forte. O centro sempre é Jesus, mas a partir desse versículo aqui, a gente começa a falar de Estevão. E a palavra do Senhor diz que Estevão, ele era um homem cheio de graça. Ele era um homem escolhido, que a gente vê aqui, que precisava ser cheio do Espírito e da sabedoria. E ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, ele era irrepreensível. As pessoas testificavam isso sobre ele. Ele era irrepreensível. Ele era um testemunho verdadeiro de Jesus. E ele tinha uma fé inabalável. E além disso, Estevão, a palavra fala que as pessoas não conseguiam resistir ao testemunho dele. Ele era irresistível, mas irresistível porque ele pregava a palavra do Senhor. E a partir daqui, a gente caminha para entender essas características de Estevão, mas a gente vê uma semelhança muito próxima com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Estevão, ele falava sobre a palavra do Senhor, mas cheio do Espírito Santo. Mas mesmo falando a palavra do Senhor, mesmo falando a verdade, não evitava de opositores com o coração duro não ouvir o que Estevão estava pregando e mesmo assim levantar uma forte oposição, inclusive como fizeram com Jesus, de forma falsa, testemunhando contra ele no sinédrio, assim como aconteceu com Jesus. Estevão, ele foi levado para falar sobre a verdade, mas ali ele já estava sendo acusado. Ele já estava sendo acusado por blasfêmias que ele não proferiu, por coisas que ele não falou, e ele estava sendo marcado ali como Jesus foi durante todo o percurso. E Estevão, dentro do sinédrio, o que mais me chama a atenção, que quando ele é levado ali, e aqui no versículo, nós lemos até o 15, a partir do capítulo 7, Estevão, ele tinha todo o conhecimento da palavra. Ele tinha um conhecimento fortíssimo da palavra. Mas ele não usa só o conhecimento, ele usa também a sabedoria. Quando ele chega aqui, e antes de exortar e de falar fortemente contra aquele povo que rangia os dentes de raiva de Estevão, ele usou todo o conhecimento da Bíblia. E ele tem um sermão que começa no capítulo 7, que dura vários versículos, um sermão longo. Estevão, quando ele chega no sinédrio, ele não pede vários dias, ele não pede muitos dias. Estevão começa a usar a palavra do Senhor, apesar de todo o conhecimento, ele usa com sabedoria. Ele começa a usar desde Abraão, e ele começa a falar quais foram as características desde Abraão. O Senhor trouxe Abraão, ele passa por José, depois ele fala sobre Moisés, depois Estevão fala sobre Davi, e todas as características eram semelhantes na Bíblia, que Deus mandava pessoas, Deus escolhia pessoas, Deus mandava a palavra do Senhor, Deus dava todos os recursos, mas quais que eram as mesmas características? Eles eram contra a palavra do Senhor. A palavra do Senhor era exposta pelos homens enviados pelo próprio Deus. Mas ali, Estevão estava, antes de sair falando, se defendendo no sinédrio, ele traz a palavra do Senhor. E ele traz com conhecimento. Se você vê o capítulo 7, você vê a profundidade de Estevão no conhecimento das Escrituras. Ele passa por todas as gerações, falando detalhe por detalhe. E isso marca para nós, quando nós somos confrontados, porque vai acontecer
quando vier as oposições, porque vai acontecer como aconteceu aqui, nós estamos preparados com a palavra do Senhor ou nós estamos preparados para nos defender, para falar sobre nós, para testificar sobre nós? Estevão não testificou sobre ele, apesar de tudo que ele fazia e era conhecido. Estevão testemunhou sobre um homem chamado Jesus Cristo. Estevão testemunhou sobre todos aqueles que Deus, o próprio Deus mandou. E sempre eles fecharam os olhos, fecharam os ouvidos, sempre foram contra a palavra do Senhor. E sabe por que eles rangiam os dentes? Sabe por que eles estavam ali raivosos? Porque a partir do versículo 51, no capítulo 7, aí Estevão começa a aplicar a exortação. Mas antes disso, Estevão, com muita sabedoria, aplica o conhecimento e traz as escrituras. Ei, eles rejeitaram, mas agora vocês fizeram a mesma coisa. Sabe o que vocês fizeram? Vocês mataram o Messias. Vocês mataram aquele que foi enviado pelo próprio Deus. E a aplicação ali foi tão profunda que a palavra do Senhor fala que eles ficaram transtornados. Mas observe Estevão. Estevão parecia com o rosto de anjo. Por quê? Vocês conseguem se imaginar, se nós fecharmos os olhos agora, vocês conseguem se imaginar contra uma multidão de líderes, de pessoas com bastante influência, com rangindo os dentes contra vocês, e você com um semblante tranquilo? Por que esse semblante tranquilo? Da onde que Estevão tirava essa segurança? Da onde que Estevão tirava essa fé, essa questão irrepreensível, da onde que ele tirava essa coisa irresistível do conhecimento das Escrituras? Ele era um homem que foi designado para cuidar dos vulneráveis. Ele foi designado para outro ministério, que não falar a palavra do Senhor, que não falar, mas isso tem que estar na nossa veia. Nós precisamos estudar as Escrituras, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos estar prontos. Estevão não pediu 15 dias, daqui a 15 dias, Sinédrio, eu volto. Estevão nem estava preparado para ir para aquilo. Ele nem pensou que naquele dia ali ele seria conduzido a um Sinédrio onde que ele teria que testemunhar. Ele não preparou sermão nenhum, ele estava pronto, um sermão grande. O capítulo 7 quase que todo é o sermão de Estevão. Um grande sermão, talvez num culto ele precisaria de horas e horas. Eu nem trouxe, eu nem li, porque é realmente bastante extenso. Nós ficaríamos aqui lendo todo o sermão de Estevão, mas ele estava pronto. A palavra estava fincada no coração dele. E aqui caminhando no capítulo 7, ele começa a exortar, depois de um longo sermão. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assistiram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido da mão de anjos. No capítulo 54 ele continua. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos, e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Paulo. Enquanto atiraram as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não nos culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Cláudio, você consegue colocar para nós Salmos 110, 1? Eu queria meditar com vocês numa profecia no Salmo 110, que é uma profecia vinda de Davi, do rei Davi. Davi, muito tempo atrás, ele profetizou assim: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita. Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que os humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Quando Cláudio coloca também Hebreus 10, a profecia de Davi era sobre o nosso Senhor Jesus assentado à direita de Deus Pai. Em Hebreus, a gente volta a ver a mesma mensagem, falando o seguinte: nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como um único sacrifício, pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. O tempo todo as profecias, o tempo todo a palavra do Senhor fala-se de Jesus assentado à direita de Deus Pai. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem com a fé tremenda. Como ele é recebido por Jesus Cristo? Em pé. Jesus Cristo estava em pé. A palavra do Senhor diz assim: olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra à direita de Deus. É como se o próprio Jesus fala: né, Estevão, eu estou aqui com você. Eles estão rangindo os dentes, eles estão furiosos, eles vão te apedrejar, eu estou com você. Talvez por isso Estevão refletia a imagem de um anjo. Talvez por isso ele refletia um semblante tranquilo, em paz. Imaginem vocês, uma multidão à direita, querendo atacar vocês, rangindo os dentes, bravos, querendo perseguir vocês. Imagine a visão de Estevão: Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus acima de todas as coisas, em pé, como se diz: ei, Estevão, daqui a pouco você está comigo. Ei, Estevão, permaneça. E nós não somos somente a testemunha das palavras do Senhor, mas também das ações. Estevão, em tudo ele foi como o Senhor. Ele foi perseguido no Sinédrio, ele agiu como o Senhor, palavra pura. Houve mentiras, blasfêmias, que não foi conduzidas por ele, assim também foi feito com Jesus. Mas a postura de Estevão em tudo foi até o final. Era uma fé que ele ia até os últimos momentos da vida dele de forma inabalável. Estevão estava seguro, e ele fez como Jesus fez. No final, Jesus, quando ele estava na cruz, ele orou para que não fosse imputado aos seus assassinos aquele pecado. Estevão, mesmo com todo o sofrimento, ele tinha uma fé que era aonde ele iria alcançar, que era testemunhar sobre Cristo Jesus. E ele permaneceu firme. Ele seria apedrejado e ali seria o último dia dele. Mas Jesus estava em pé. E a primeira testemunha que morreu por Cristo, Estevão, seria recebido pelo próprio Senhor dos Senhores, em pé. O próprio Senhor estava esperando ele. Isso para nós é maravilhoso. É a nossa esperança. Nós estamos aqui hoje, nós já sabemos o que aconteceu. Cristo ressuscitou por nós, mas Cristo está lá, à direita de Deus Pai, intercedendo. E no caso de Estevão, maravilhoso. Eu anseio só, todas as vezes que eu falo, que eu me imagino quando for o meu último dia, e eu falo que eu só queria dar um abraço em Jesus, e eu falo que eu tenho certeza que eu vou ficar nervoso e que eu vou me confundir todo e vou falar: Jesus te ama, para o próprio Jesus. Mas é um amor. Eu queria dar aquele abraço. E sabe como que Estevão foi recebido? Em pé. Possivelmente também foi assim.
apesar de todo o sofrimento. E sabe por que nós temos que interceder, gente? Por todos, porque nós não sabemos a quem a palavra do Senhor vai alcançar. Ele foi morto de forma terrível. A minha esposa fica falando que talvez seja a morte mais terrível, ser apedrejado. Mas sabe aonde que foi parar as roupas dele? Rasgada com o povo. Sabe aonde que foi parar? No pé de um jovem chamado Saulo, que futuramente seria Paulo, um grande apóstolo de Cristo. Nós não sabemos aonde a palavra do Senhor irá alcançar. Então nós permanecemos cheios do Espírito. Não é sobre nós, não é sobre os nossos talentos, não é sobre os nossos conhecimentos. É sobre uma fé inabalável. Talvez, eu meditando na palavra de hoje, talvez muitos aqui já passaram por momentos que você precisa ir até o fundo do poço. E eu não sei como que é a vida de vocês, mas nós precisamos ter empatia, porque talvez muitos aqui já passaram por isso e resistiram. E resistiram porque sabe que Deus tem um propósito. E não é sobre nós, não é sobre esse grupo de pessoas, é sobre gerações e gerações que estão ansiando essa mesma fé inabalável de Estevão. Nós precisamos ansiar por ela. E tem que ser essa a nossa marca. Uma igreja cheia de fé, cheia do Espírito Santo. E que é organizada, nunca perdendo o centro. Oração e a palavra do nosso Senhor. E que fique marcado para nós que estudar as Escrituras é muito importante. Nos preparar para prestar o culto ao Senhor. Trazer aqui é muito importante, nós fazemos isso com muito temor e tremor. Que seja o Espírito Santo de Deus, mas estejam preparados para pregar a todo momento, a toda ocasião, porque um dia pode ser vocês que estejam no Sinédrio, e pode ser que não seja como agora, de pessoas que testemunham a mesma fé, que compartilham da mesma palavra. E pode ser que sejam pessoas que até testemunham da mesma palavra, mas que às vezes por vaidade esquecem da palavra de Deus e focam em oposições. Nós precisamos rever se nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E fazer como Estevão fez. Um grande testemunho, passando de Abraão até Davi, mostrando que nós não somos opositores de Jesus. Nós temos que estar atentos, porque nós podemos ser asquerosos, como aqueles líderes foram com Estevão. Eles tinham conhecimento pleno da palavra, mas tinham um coração duro. Para eles não importava. Eles mataram o Messias. E para eles o que valia é a verdade de um coração endurecido. Vou chamar Giliard, Luana e Claire, para que a gente caminhe para o final. Indo para a conclusão da mensagem, a marca ontem no congresso foi profundidade e resgate da palavra como centro. Nós precisamos levar a nossa marca para gerações. A nossa igreja ela precisa ser marcada pela palavra do Senhor. E nós aprendemos hoje juntos. A palavra do Senhor ela nos ensina a organizar. Talvez nós seremos levados a uma dificuldade extrema. Talvez nós seremos levados a meditar sobre as pessoas que estão ao nosso lado e ter mais empatia por tudo aquilo que ela tem resistido pelo poder das Escrituras, pelo poder do nosso Senhor Jesus. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Um dia Ele estará conosco de volta. E a pergunta é:
Até quando nós resistiremos ao Espírito Santo de Deus? Se você fez essa pergunta agora no seu coração, e se você entende que você está cheio do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você se vê frágil, se você não tem os milagres, se você não tem grandes coisas, se você não vive a intensidade e o testemunho do que Deus pode produzir na sua vida, e se sente agora enfraquecido, com a fé frágil, que consegue somente enxergar os problemas e não as promessas de Deus, clame ao seu Deus. A semana passada nós escutamos o próprio Pedro pregar falando: arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se das suas vaidades. Finque o seu coração numa rocha chamada Jesus Cristo. Não resista mais ao Espírito Santo de Deus. Jogue fora. Jogue fora tudo que te afasta do Senhor. Volte o seu coração para a oração. Volte o seu coração para a palavra do Senhor. É isso que Jesus tem te chamado a fazer. Seja Ele em qual ministério você estiver, esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio de graça, cheio de poder. Seja irresistível. Que o que você falar, as pessoas não possam resistir. Qual foi a última vez que você falou e a pessoa dobrou os joelhos e se prostrou ao único Senhor, que a Ele é toda glória? Atos 6, 7 não é sobre Estevão, é sobre Cristo Jesus, que estava em pé, aguardando a sua primeira testemunha. Você é chamado para testemunhar, você é chamado para estar cheio. Viva a plenitude disso. Volte-se para o Senhor. Esteja cheio do Espírito Santo de Deus. E que gerações possam ser alcançadas. E gerações após gerações possam ser alcançadas. O nosso propósito não é ter uma igreja cheia. O nosso propósito não é ter uma igreja isenta de problemas. O nosso propósito é organizarmos para não perder de foco as orações e a palavra do nosso Senhor. E Ele mesmo conduzirá a nossa igreja, os nossos ministérios. Ele nos dará força e nós estaremos ali com o rosto semelhante ao de um anjo, com toda a paz que excede a todo entendimento, porque toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus, que está acima de todas as coisas. Louvemos ao Senhor. Glorifique ao seu Senhor. Clame a Ele. O momento é agora. É agora que nós queremos estar cheios do Espírito Santo. É agora que nós arrependeremos dos nossos pecados. O momento e os clamores de uma igreja cheia do Espírito Santo é agora. E uma só voz, clamando ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus, que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a esquecer tudo e que nos dê força, porque Ele nunca nos falou que vai ser fácil. Ao contrário, Ele tem nos preparado para coisas difíceis, mas a nossa fé será inabalável, em nome de Cristo Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cantamos, Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Estenda suas mãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai. Nós estamos com o coração quebrantado, meu Pai. E hoje nós reconhecemos, Paizinho, que muitas vezes nós nos desviamos, Senhor, daquilo que o Senhor
tem colocado em nossas vidas. E nós voltamos hoje, meu Pai. Nós voltamos hoje para o centro, que é o nosso Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar essa comunidade. Nunca foi sobre números, Senhor, mas sobre gerações que serão alcançadas por meio do Espírito Santo de Deus. Paizinho, que tenhamos uma fé como Josué e Caleb no meio de grandes gigantes, Senhor, como Estevão no meio da adversidade. Que a nossa fé seja inabalável, Senhor. Que estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E a igreja diz: amém. Uma salva de palmas ao nosso Senhor. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus amor.